o podcast que irriga a sua mente, conectando conhecimento e inovação. Este é o espaço onde exploramos as últimas tendências e tecnologias no universo da irrigação, da energia solar e do agronegócio em geral. Hoje é o nosso primeiro episódio, que é muito especial, afinal ele é em comemoração ao Mês da Mulher, onde celebramos a influência das mulheres no agronegócio, em diversos segmentos, desde o campo até o escritório, até a cidade. Junte-se a nós enquanto exploramos o papel fundamental que as mulheres desempenham neste setor, impulsionando a inovação, liderando projetos visionários e transformando o panorama do agronegócio. Eu sou Cristiane Santos, sou consultora do Grupo Irrigar e apresentadora deste primeiro episódio. Agradeço imensamente à diretoria pelo convite. Preparem-se para uma conversa envolvente, repleta de insights e inspiração. Convidamos você a mergulhar conosco nesse universo fascinante do conhecimento e da inovação. Sem mais delongas, deixe-me apresentar as nossas convidadas do dia. Jéssica, Nayara, Andréia, sejam muito bem-vindas. Esse ano a gente teve essa questão da seca e foi algo que não estava programado para o agricultor, algo que fugiu um pouquinho do cenário que vinha apresentando. E, obviamente, as companhias também, nesse mesmo sentido, começam a entender que, tem um alerta aqui, a gente precisa olhar melhor para esse produto, a gente precisa entender um pouquinho melhor desse cenário. E aí, claro, fica essa questão ainda da gente ter que trabalhar, mas eu tenho certeza que esse conjunto, essa conexão, vai trazer uma batida muito melhor para o negócio, a gente vai conseguir pensar em soluções, principalmente usando a tecnologia a nosso favor, para poder ajudar o pessoal no campo. Jéssica, hoje o produtor consegue observar melhor essa questão da importância do seguro? Como é que você vê isso, né? Antes era uma questão que a gente falava assim, os grandes produtores utilizam o seguro. Hoje como é que está isso? Ainda é dos grandes, ou os pequenos e os médios já estão aderindo ao seguro? Eu costumo dizer, Cris, que na verdade a gente ainda passa pela questão da região, da localização. Hoje não é só, a maioria ainda é o grande agricultor que busca, né, a questão que busca solução em seguros, mas a gente tem uma questão que é por região. Então, hoje, as regiões que buscam mais pelo seguro é a região mais sul do Brasil. E aí a gente pega ali Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, o que para o seguro é um desafio, porque são as regiões que mais dão sinistralidade, né? Ou seja, que apresenta um maior número de acionamento de seguros, né? E isso é um grande desafio. E aí quando a gente parte para uma região mais central, mais para cima do Brasil, e até falando mesmo do Mato Grosso, era uma realidade completamente diferente. O pessoal daqui não buscava seguro lavoura, porque tinha aquela questão de, eu consigo entender o clima, eu sei muito bem como é que funciona, eu sei o tempo certo. E agora, esse ano, foi completamente diferente, e aí mudou o cenário. E aí as pessoas, o agricultor, não mais só do sul do Brasil, mas também mais espalhado agora, ele também está buscando e está querendo fazer esse seguro. Então, o desafio maior da companhia era conseguir equilibrar a carteira, por conta de que só a região sul queria fazer seguro e as demais regiões não queriam fazer. Agora a coisa está mudando, agora todas as regiões, principalmente Mato Grosso, está dizendo assim, não, a gente precisa olhar para seguro. Então, eu não diria que é um nicho de grande ou pequeno agricultor, mas sim um nicho de localização mesmo, de região. Entendi, que interessante. Então, o produtor acaba observando melhor essa questão de gerenciamento de risco, né? Ele começa a entender que o clima realmente é um fator de risco grande e aí começa a ter um olhar mais atento para isso, né, Jéssica? Com certeza. Isso é importante para o desenvolvimento do agronegócio de modo geral, né? No Mato Grosso, principalmente. Sim, um equilíbrio, né? Acaba que quando a gente presta atenção e quando a gente costuma entender a intenção do seguro e como ele é importante, a gente consegue ter o equilíbrio da cadeia. Exato, exatamente. Nayara, como é que você vê esse cenário aí dentro da sucessão? Querendo ou não, foi um ano desafiador, né? 2023, aí, com essa mudança climática toda. Mato Grosso, nessa última safra agora, a gente enfrentou algo que não estava esperado, né? Acho que nem nos nossos piores pesadelos a gente imaginou uma realidade com uma colheita tão ruim como que a gente está observando aqui em algumas regiões e quase todas as regiões, né? Como é que o Grupo Capelete está vendo isso? Esse ano foi um ano muito difícil para todos aqui do Mato Grosso, eu tenho prioridade para falar. E puxando o gancho da Jéssica, eu acho que o olhar dos produtores do Mato Grosso mudaram muito
muito com este ano. Lá no grupo não falávamos de seguro, esse ano começamos a conversar um pouco. Já vamos conversar. Já vamos manter o contato, mas foi um ano de muitas surpresas, né? A falta de chuva no início da safra continuou, veio uma temporada de chuva, depois parou, as percas foram enormes aqui no Mato Grosso e eu acredito que com o passar do tempo, tomara que venha essa junção da tecnologia com a realidade do agricultor, para facilitar ambos, tanto no sul quanto aqui. Eu acho que a agricultura em si, né, o agro merece, tanto do grande produtor quanto do pequeno e do médio produtor, hortifrutis e tudo mais. Eu acho que merece essa junção da tecnologia com a realidade para facilitar, até mesmo no lugar dos papéis, né? O quanto mais facilitar e cada setor entender como que é o lado do qual a realidade do outro, vai ser muito bom para o Brasil inteiro. Como sucessora, assim, qual foi o maior aprendizado no passado? O maior aprendizado foi que a gente tem que sempre pôr o pé no chão e com os riscos, né? Contar com todos os riscos e não com a sorte, no caso. Eu acho que o produtor antigo tem um pouco dessa sorte. Vai dar certo, fiz isso, nunca aconteceu aquilo, nunca teve seca desse jeito, todo ano é o mesmo jeito, já sei de cor. Eu acredito que nessa sucessão a gente precisa trazer um pouco da tecnologia, sim. Eu acho que é muito importante, só que a gente luta com a resistência, né, dos mais antigos. Mas acredito que também a resistência deles nos ensinam, porque essa sucessão familiar, às vezes a gente quer impor muita tecnologia que não entra na realidade do atual cenário teu, na sua fazenda, na sua gestão ali. E eu acho que o modo antigo também é um pouquinho seguro, então eu acho que o meio de ambos ali vai muito bem, né? Trazer a tecnologia, mas um pouco levar sempre com você as raízes do modo antigo e de como tudo começou. Fazer as duas gerações se comunicarem de uma Isso. forma que não haja conflito, acho que é o grande desafio na gestão, né? Muito. Principalmente nessa fase de sucessão. Uma coisa que você falou que é muito interessante é a gente entender o papel de cada um, né? Enquanto ali o patriarca está preocupado com a segurança, que ele quer trazer resultado para a produção dele, a galera mais nova já vem com uma outra pegada totalmente diferente, né? Já pensa em inovação, em tecnologia, e esse é o desafio da sucessão. Eu acho que vocês, falando até um pouquinho mais do seu projeto aí, pessoal, que você tem, né, do seu pivô, eu acho que é isso, né? Isso que o agro precisa, né? A gente precisa aprender a se comunicar entre gerações para que a gente consiga avançar, né? Precisamos sim da segurança que o patriarca traz, né? Que a primeira geração traz, mas a gente precisa principalmente mudança climática, tem tantos fatores, né? Políticos, econômicos, tem tanta coisa influenciando o agronegócio esse ano no Brasil. Então a gente precisa ter esse olhar atento à tecnologia, o que eu vou ver lá fora de inovação, que eu posso trazer isso para dentro do meu segmento, dentro da minha fazenda, da minha área, né, da minha produção rural. Eu acho que é bem isso que vocês vivenciaram, né? Esse ano todo atrapalhou um pouco o teu projeto? Fala um pouquinho dele pra gente. Atrapalhou de formas. Hoje a pecuária está localizada em duas fazendas, nossa, e nessas duas fazendas, uma eu tenho a garantia do meu pivô, né? Que a parte da irrigação já é uma garantia a mais, tanto na pecuária quanto na lavoura. Já é uma irrigação, já é uma segurança enorme essa irrigação para o produtor. Então, numa seca, quem tem a irrigação, o produtor já vai estar mais preparado e consegue fazer ajustar a sua safra, né? Faltou, irriga, não faltou, segura. Então a irrigação é muito importante. Já na outra fazenda eu tenho sequeiro. Então
A chuva começou mais tarde, já me afetou nisso, nos pastos, mas claro que um pasto bem preparado, você já vai ter uma preparação melhor para o seu gado, só que é seca, né? Deu seca, a gente me afetou bastante lá. A seca ninguém brinca, eu falo que assusta, né? Com a mãe natureza ninguém pode brincar, ela assusta, ou ela derrama água ou ela tira a água total de você, né, Jéssica? Então, ou ela dá ardência, dá variado nos produtos, ou ela te toma tudo. Então, me afetou na parte da pecuária. A gente vê que as vendas da pecuária tá muito grande, tá todo mundo a maioria sem pasto, então afetou bastante. Hoje o mercado abaixou a arroba do gado, né? Nós viemos de uma alta do gado e agora baixou, como a agricultura, então afeta bastante. Querendo ou não, tá todo mundo na mesma roda, tá todo mundo no mesmo barco e se afundar, afunda todo mundo. Todo mundo de mão dada. Todo mundo de mão dada, exatamente. Um leva o outro, né? É verdade, é bem isso mesmo. E esse projeto seu específico, eu quero puxar um pouquinho aí pra gente conhecer seu projeto, tô curiosa para saber esse projeto esse lado sustentável de vocês, né? Hoje sustentabilidade é o tema, né? A bola da vez. E como é que o grupo vê isso? Como é que você vê isso dentro do seu segmento? Bom, como sucessora, eu ainda com certeza não tenho os olhos que eu deveria ter, mas estamos aí engatinhando, estamos iniciando, quero aprender o máximo que eu posso nessa sucessão. O projeto ele consiste de um pivô fértil irrigado. Esse pivô é de 115 hectares, vale, vem da nossa relação já, né, de um bom tempo que a gente tem com a Vale aqui de Sorriso e Irrigar. Então eu aproveito o dejeto dos suínos, que como eu falei, a sustentabilidade do grupo a gente consegue aproveitar. Meu pai não queria jogar um dejeto fora, então ele é um cara que gosta de se atualizar muito, apesar de ser antigo, mas ele gosta de atualização, gosta de tecnologia, só que com um custo que caiba no bolso do produtor. Então esse pivô, a ideia é fazer um projeto de pivô rotacionado de gado. Então hoje eu estou fazendo os piquetes, que é chamado, esse pivô de 115 hectares, juntando com as calcinhas, é a palavra popular, dos talhões que fica entre meio os pivôs, né? Tem gente que acha engraçado, mas juntando com as calcinhas dá 150 hectares. E como ele é fértil irrigado, eu nem posso dizer quanto que o meu capim cresce, mas cresce muito. Tipo assim, tá crescendo muito. Nós estávamos com 860 novilhas e assim, não deu conta. Então, a quantidade de UA por hectare eu acredito que vai ser muito grande, vai ser boa. Não posso falar ainda porque eu ainda não consegui fazer toda a rotação dele e ter por certo os dados de quantas UA nós vamos conseguir ter por hectares, porque ainda está em processo de construção dos meus piquetes e enfim, mas já dá para fazer um trabalho bem legal. Então nós vamos trabalhar com a recria, que é pegar o bezerro desmamado, fazer até umas 14 arrobas ali, e depois mandamos para engorda, enfim. E na fazenda do sequeiro nós vamos produzir a cria, né? Então lá também é uma fazenda muito grande, então só que é sequeiro, só que daí lá eu consigo fazer o ciclo completo da pecuária e mandar para essa do pivô fértil irrigado para mim fazer ou terminação ou a recria. Com o ajuste do mercado a gente vai vendo, se coloca macho, se coloca fêmea, enfim. Uau, quanto conhecimento, né? Tá vendo só? Não, sabe o que me chamou a atenção? Quando a gente começa a pensar em estabelecer operação, por exemplo, em Mato Grosso, como foi pensado, né, no novo cargo que eu tô, então eu recebi o desafio de ser gerente comercial, e aí teve que pensar em toda a parte de comunicação, como é que eu chego nessas pessoas, né? E aí me chamou muita atenção que a empresa que prestou serviço pra gente me trouxe um perfil de uma pessoa
gente completamente, né, desatualizada, né? Uma pessoa que não pensa muito em tecnologia, que não pensa muito em solução sustentável. Assim, gente, isso aí já mudou faz muito tempo. E aí agora, ouvindo, né, tu trazendo o teu ponto de vista, o teu projeto, cara, o pessoal tá milhões de anos, e tecnologia realmente faz todo sentido e vocês estão trazendo cada vez mais. Apesar de ter aquela questão das gerações, né, de terem gerações diferentes, hoje atuando no cenário, mesmo assim, a geração mais antiga entende o quanto é necessário, o quanto é importante. Não, beleza, eu vou te ouvir, claro que eu vou trazer o meu contraponto, mas como a tecnologia está presente, então, ali naquele momento já me assustou e agora ouvindo tu falar, mais ainda. Então, eu já vou dizer pra vocês estão muito longe da realidade da galera do campo, tem que vir aqui. Mas eu sempre digo assim, Mato Grosso é uma realidade totalmente diferente de qualquer outro estado, né? Não puxando sardinha para o nosso estado, mas Mato Grosso realmente, a gente consegue conectar muito bem essa questão de inovação e tecnologia, né? E te ouvindo falar, a gente consegue ter essa percepção, né, Jéssica? Exatamente porque o agro, como eu disse, né, enquanto a primeira geração está ali preocupada com segurança, com uma gestão mais equilibrada, com controle de custos, de gastos, essa geração mais nova já vem com uma cabeça totalmente diferente, né? O que a gente vai agregar à tecnologia. E o que é legal é que a gente está conseguindo fazer isso de uma forma muito brilhante aqui no Mato Grosso. Né? A gente consegue perceber isso. Os resultados são significativos, totalmente diferentes do que a gente vê, né? Eu falo que o Mato Grosso é o celeiro do mundo, é daqui que a gente tira a produção aí para o mundo de modo geral, né? Eu falo que a gente é referência no agronegócio e isso se deve exatamente por essa boa comunicação, pela essa utilização correta, né, do processo de inovação e das tecnologias. A gente tem aí hoje, dentro do agro, eu vejo que segmentos diferentes, mas todos trazendo sempre tecnologia para melhorar resultados, trazer uma visão diferente, né, do que a gente sempre viveu. E na gestão, né, Andréia, não é nada diferente, né? Não é nada diferente. E representando um grupo irrigar, né, se você for ver, essa seca que deu esse ano, ela virou uma chave na cabeça de muitos produtores. Por quê? Porque teve muito produtor que não colheu 15 sacos hectare, 17 sacos hectare, e isso não paga o custo deles, não paga. E agora, para nós, no segmento de irrigação, a gente viu negócios acontecerem. Olha, eu preciso aí, pelo menos, de um canhão, pode ser um canhão pequeno para irrigar, porque eles viram a necessidade de ter uma irrigação, a importância de ter. E quando eu cheguei, há 4 anos atrás, o cenário já era outro. Eu ouvi produtores dizer que não, eu não quero ter mais trabalho, eu não vou colocar um pivô para mim trabalhar mais, mas o custo-benefício disso, de você poder ter 3 safras, você poder colher mais, você produzir mais e ter mais segurança no plantar, faz toda a diferença, né? E o que dificulta muito, eu vejo que a maior dificuldade em tudo isso é a logística. É a logística de escoar esses grãos, dos pivôs chegar até a fazenda, né? Porque são caminhões enormes de carga, são cargas pesadas e a BR não ajuda, né? E querendo ou não, o que mais escoe os grãos são os caminhões. Exato. Os caminhoneiros passam muito apurados nessas BRs. Agora está tendo a duplicação, legal. Mas com a falta de incentivo federal para esses produtores, é muito difícil, né? E por trás de tudo isso está nós aqui emitindo uma nota, tentando entender o fiscal de outra cidade, tentando emitir. Aconteceu aqui na Irrigar também um fornecedor que mandou para nós um tubo para acudir um cliente e o motorista simplesmente entrou no estado e não apresentou a nota. Ele não apresentou a nota no posto fiscal. E aí o tubo ficou parado lá em Cuiabá, não tem caminhão para trazer porque as transportadoras não querem aceitar sem a nota. É claro que não vai correr o risco de perder a mercadoria né, na Receita Federal. E nós ficamos, e agora? Como é que nós vamos fazer com esse tubo? Vamos ter que voltar para trás para apresentar? Então, assim, são muitas coisas que acontecem pro pivô chegar na fazenda, pro soja chegar no armazém, é muita burocracia, é estrada ruim. Eu acho que o maior desafio de tudo isso ainda é a logística e vai levar um tempo até tudo
poder caminhar direitinho. Eu acho que vocês trouxeram aqui problemas que são bem cruciais aí, do que a gente vive no agro, né? Logística, gestão, sucessão, clima, seguro, são tudo realmente gargalos que a gente precisa aprender a lidar com eles, né? E aí eu fico me perguntando aqui assim, como é que nós vamos fazer isso? Como é que a gente vai transferir, como mulheres mesmo, como é que a gente vai levar isso para as próximas gerações? Sabe, o que a gente pode falar? Vocês ainda são meninas, né? Eu já estou indo na minha faixa dos 40, mas eu sempre me pergunto assim, e daí? O que a gente pode esperar das futuras gerações? O que eu posso dizer? Olha, ô menina de 18, né? Ou moça de 20, 21, o que tu precisa fazer hoje para que a próxima geração consiga realmente se manter no agro, né? Consiga ver o agro com um olhar diferente. E aí, o que vocês trazem aí de dica para essas meninas? Jéssica? Eu estava escutando aqui falando, as meninas falando, e eu acho que a gente tem um trabalho que ele não parte só dessa questão assim do que a gente está falando aqui agora, mas também lá do início, lá da parte da educação mesmo, falando da parte educacional, porque eu digo isso por experiência própria, tá? Então eu vim de Porto Alegre e eu não tinha dimensão de como era Mato Grosso, além do que eu via na televisão, do que, né, enfim, a gente ouvia falar. E pra mim, eu não tinha ideia do que eu ia encontrar aqui. E aí quando eu chego e me deparo com esse cenário aqui, do agronegócio, das coisas acontecendo, eu percebi que eu vivia numa bolha, gente. Né? Então por a gente não falar sobre esse tema, a gente não trazer isso desde o início, é que é o problema. E aí, quando tu vai para a faculdade, eu me formei em administração, é que a gente começa a ter um pouquinho da visão de como é o Brasil, o que o Brasil faz, né? Porque hoje, se a gente parar para analisar, a nossa cadeia primária é o agronegócio, a gente é muito bom nisso. É a nossa atividade primária. E o quanto a gente está investindo, o quanto a gente está olhando para isso? O exemplo disso foi o que a André mesmo trouxe. Gente, o que é as estradas? Né? Não ser duplicado ainda. Foi a primeira coisa que eu pensei, gente, isso aqui é um absurdo. Já deveria estar duplicado há muito tempo. A gente não olha para cá. Então é a gente buscar a educação. Andréia, como eu acredito que seja uma preocupação de vocês de seguro, né? Porque Com quantas certeza. cargas não se perdem aí nas estradas? Seguro de safra, quantas cargas não se perdem nas estradas, né? Com certeza, transporte, né? E a gente falou não só da carga, mas também do caminhão que tomba. Esse caminhão também tem seguro. Sim. Né? Então, assim, essa questão desse olhar e a gente levar desde o início esse conhecimento, ensinar, olha só, o Brasil hoje a cadeia primária do Brasil é o agronegócio. Então a gente falar mais sobre isso, ensinar, até porque muitos anos atrás, aí me corrija se eu estiver errada, existia um movimento de que quem estava no campo, os filhos iam embora para a capital e não tocavam os negócios. E agora o movimento ele inverteu. Agora os filhos estão ficando e os filhos estão tomando a direção dos negócios. Então, olha como vem mudando. Eu acho que a nossa ideia, eu digo como mulher e também como pessoa, é a gente trabalhar e falar mais do agronegócio, é a gente trazer essa vivência, a gente lutar por aquilo que realmente a gente precisa. A gente precisa de estrada, a gente precisa ter os escoamento dos grãos, as coisas precisam chegar de uma forma melhor, de uma forma mais rápida, mais segura, né? E trazer, acho que é uma questão de cultura. A gente precisa melhorar a cultura do Brasil nesse sentido. Exatamente, você falou um tema que para mim é sensacional, assim, entender que a educação ela é a base de qualquer sociedade, né? Então, como base de qualquer sociedade, o agronegócio precisa estar vinculado à educação, né? Trazer um pouquinho da nossa realidade para a educação básica, por exemplo. O quanto que isso poderia mudar a visão que toda a sociedade tem do agronegócio, né? Eu digo por não ter nascido no agro, eu falo que o agro me conquistou, né? Eu vim da indústria. E o agro me abraçou de uma forma diferente. Eu falo que ele cativa, né? E ele retém. Você não consegue sair depois. Então, assim, o agro hoje é tudo, né? A gente pode falar, você fala isso porque você está no segmento. Não, o agro realmente é tudo. É o que a gente come, é como a gente se alimenta, né? O agro está em todas as esferas, né, da sociedade, do pequeno ao grande. E aí? Né? Por que a gente não vai falar da verdade sobre o agro? Né? Eu acho que o grande gargalo do agronegócio hoje, Jéssica, complementando a tua fala, é exatamente a comunicação. Né? Eu acho que o podcast aqui, o RigaCast, vem exatamente
para trazer um pouquinho da nossa verdade, da nossa realidade, né? No setor de irrigação, setor de inovação, setor de tecnologia, mas também do agro de modo geral, né? Por exemplo, Nayara, as pessoas não sabem o que acontece dentro da fazenda Capelete, concorda comigo? Não tem noção do que é a vivência de vocês, a realidade. Eu falo sempre assim, a pessoa não sabe, quem está lá na cidade às vezes não sabe qual é a dor do produtor, né? E o que você sente ali quando há uma perda de safra. As pessoas acham que isso é financeiro, na verdade não é, né, Nayara? Eu também, puxando o gancho da Jéssica, acredito que precisa mudar sim a cultura e não sei se eu vou ser um pouquinho rude ou chata aqui, mas eu acredito que essa geração que tá por vir, essa geração um pouco não, mais nova do que eu sei que eu sou nova, mas eu vejo a idade chegando pra mim, eu acredito que essa geração vai ter um pouco de trabalho de entender o que é essa cultura do agro. Porque eu vejo pessoas da minha idade, da minha faixa etária, sem preocupação nenhuma com nada. Com nada. Obrigada, Jéssica. Eu não queria falar o português, claro, mas assim, tá tudo muito fácil para essa geração que está por vir. Ficou tudo muito fácil. Ficou fácil estudar fora, ficou fácil ir para os Estados Unidos, ficou fácil ir para a Europa. Então... Eu quero o resultado do agro, mas eu não quero trabalhar para que seja Exato. Eu acho que assim, eu quero o meu dinheirinho no agro para me infestar nos Estados Unidos ou estudar aqui da Europa, enfim, mas eu não quero ter o trabalho árduo, eu não quero ter a preocupação se o meu caminhão de calcário está chegando ou tombou, ou se a minha soja, sabe? Eu não quero ter a preocupação de, por Deus do céu, que chova o tanto que a gente precisa, que faça sol o tanto que a gente precise, para a gente conseguir colher ou conseguir, a gente brinca da pecuária, fazer as plantações de picanhas, que ninguém entende que existe a plantação de picanha, que para ter uma picanha na mesa tem que passar por um bom pasto, tem que ter uma série de coisas para chegar o óleo de cozinha na mesa, a bebida na festa, a picanha no churrasco. Então eu acho que falta bastante essa cultura. E falando da sucessão familiar, tem muita gente que vê, fulano de tal é fácil, não se preocupa, tipo assim, é muito fácil ser filha, é muito fácil ser a Nayara, mas não. Pensei a Nayara aqui, então. Eu acho que é muito difícil ser, não, o pessoal olha muito por fora, né? Eles olham só a maquiagem, ao meu ver, não sei se vocês discordam, mas olham só a maquiagem, não olha se a pessoa se preocupa realmente, se vai chover, se não vai chover, o tanto, se tem noção da perda da safra, da perda de tudo, sabe? Do mercado do suíno, do mercado da carne. Eu acho que essa geração que vai vir tá pecando muito com isso. Falta vestir a camisa, né? Falta. A minha irmã, eu falo porque eu tenho a minha irmã em casa, ela vai fazer 16 esse ano, ela gosta. Ela não é da mão na massa, ela até gosta, vai comigo nos currais, enfim, vai nas colheitas, mas ela gosta muito dos números, ela acha interessante a parte administrativa, a tecnologia da seguridade da lavoura, só que porque ela tá ali. O meu pai é um cara muito tecnológico, é antigo, mas é muito tecnológico, só que ele, todo dia, ele planta uma sementinha na cabeça dos filhos. Eu fui criada dentro da fazenda, né? E com a minha irmã mais nova e com o meu irmão mais novo também, ele tenta implantar isso na cabeça deles todos os dias, do porquê disso, do porquê daquilo, pra ver se entende, para manter esse legado e dar continuidade nesse legado. Mas eu acho que tá faltando isso que a Jéssica falou, da cultura. Perfeito, assim. E eu sempre digo que sucessão começa quando o filho nasce. Né? Muitas vezes a gente pensa, eu quero dar uma vida para ele diferente da que eu tive. E aí é uma falha nossa mesmo como produtor, né? Mais velho aí. A gente pega o filho, coloca lá numa cidade mais desenvolvida, manda estudar fora, e aí esse filho se apaixona pelo mundo, pela cidade. E aí a gente quer que ele volte. Né? Ou então pior ainda, né? Quando a criança está crescendo, a gente não deixa ir para a fazenda porque não é para se sujar. Né? A mãe tem disso, né? Não é para sofrer. Não é para sofrer, eu não quero você lá no meio
se sacrificando ali, né? Porque é isso, né? É amor, é paixão. Tá no campo não é para qualquer um. O meu segmento é totalmente diferente do de vocês, né? Eu venho do mundo jurídico, então eu sempre falo isso para os advogados aí recém-formados, né? Olha, você quer advogar para o agro? Então sai, tira a bunda do escritório e vem para o campo, vem entender o que a gente sente no campo, vem entender a dor do produtor. Só assim você vai conseguir fazer um trabalho eficiente. Dentro do escritório você não entende quando o produtor fala, olha, eu tive um problema aqui na safra e meu seguro não cobriu. Olha, eu tive um problema aqui na safra e eu não consigo agora entregar, né, e cumprir o meu barter. Ou então, olha, eu tive um problema na safra e eu não consigo fazer a entrega que eu estava combinado ali com a trade, e daí? Né? Então, a pessoa às vezes não entende, ela vê como um simples contrato, mas na verdade é muito mais que isso, é a vida do produtor. Né? Dependendo do que a gente deu de garantia, você pode ficar retido dentro desse processo de garantia. E é exatamente, acho que essa é a nossa volta para a comunicação, né? O nosso grande gargalo no agro hoje, é se comunicar com o mundo lá fora. E na gestão, né, André, eu acho que isso ainda é mais complicado. Eu falo que os problemas climáticos veio a despertar no produtor a necessidade de uma gestão mais consciente, mais organizada, principalmente gestão financeira, né? Mas ainda é um desafio, né? E essa geração nova, tu vê esse olhar assim das pessoas preocupadas com isso? Ou é o mais velho buscando segurança? Como é que você vê esse cenário? Eu acredito que a Nayara falou tudo. Realmente, hoje em dia, os jovens, até no básico da contabilidade, eles andam perdendo interesse. Ah, porque é muito difícil, eu não consigo fazer isso. Você consegue, falta vontade, falta vontade. O agro meio que virou modinha, né? A gente escuta em tudo quanto é música. Hoje em dia é lindo falar do agro, mas é o que ela disse, ninguém sabe o que é viver o agro, viver o sofrimento de não saber se vai chover, se vai dar sol. Ela tocou numa ferida minha. Meu pai, como ele teve 3 filhas, nenhuma seguiu o segmento, né, de tocar o café. Graças a Deus, eu espero que por muito tempo ele ainda trabalha, ele cuida do café, tudo sozinho, né? Mas eu vim pra cá, eu vim atrás de trabalhar no agro, né? E migrei para a parte fiscal, administrativa, e eu amo este caminho que eu segui, não pretendo voltar. Mas é aí que eu espero, né, que os netos dele possam tocar por ele, possam assumir, porque é tão difícil encontrar pessoas dispostas a trabalhar e cuidar como você cuida, porque ninguém vai se dedicar tanto quanto você mesmo. Você pode colocar pessoas para trabalhar para você, mas não vai ser o mesmo resultado. Eles não vão se importar se não chover, se o caminhão não chegar, o salário deles no mês vai estar na conta. Na pecuária, né? A gente fala assim, na pecuária, né? A gente fala, o que engorda o boi é o olho do dono, né? E é exatamente isso, né? O grande desafio é fazer essa molecada ficar, né, no campo. E o que vocês acham, como que a gente pode hoje, e aí vamos falar um pouquinho do Grupo Irrigar aí, como que o Grupo Irrigar, como que o nosso podcast aqui pode ajudar essa galera a despertar esse interesse pelo agro. Mas o agro na sua essência, não aquele agro vitrine, aquele agro do TikTok, do Instagram, não esse agronegócio, o agronegócio do campo mesmo. O que falta hoje pra gente? O que a gente precisa fazer para que a geração lá que está com 4, 5, 6, 10 anos tenha esse olhar atento? Menos tela e mais barro. Eu acho que olhando hoje nesse mundo TikTok, Instagram e tudo mais, vem da cultura dos pais, da criação. A gente tem aquele mini produtor, alguma coisa assim, que é um menininho que eu vejo que aparece de vez em quando, indo salgar o coxo, indo colher a soja dele, tem os próprios caminhõezinhos, as colheitadeiras. Ele fala que ele quer ser agricultor, né? Que é agropecuarista. Isso, que ele já é formado. Então eu acredito que vem isso. E esses tempos de telas, que eu concordo em diminuir, porque esses tempos de telas eu acho que foge muito da realidade do mundo da criança e deixa muito no imaginário. Não sei se eu estou errada, mas o tempo de tela que tiver, eu acho que pode trazer para a realidade. Eu acho que se possível, trazer na tela um boi ou alguma coisa do tipo para trazer a criança
com tela, mas com a realidade que ele vive, informações. Equilíbrio, né? É um equilíbrio. Precisa, mas acredito que um pouquinho de informação da realidade é muito bom. Concordo total com vocês. Eu acho que precisa sim dessa questão de inserir o teu nicho, né? Então, tu começa inserindo o teu filho. Aí, muitas vezes, tu vai fazer as tuas atividades e aí ele fica de lado, ele vai fazendo outras coisas, vai se interessando por outras coisas. Ele pode até chegar em alguma fase da vida que ele não queira realmente tocar o negócio. Mas traz ele, insere ele naquele mundo, né? Explica pra ele, então traz ele pra perto do teu convívio. E aí se ele decidir por A mais B que ele não quer, bom, ele viveu, ele teve a experiência, ele sabe. Foi uma escolha. Não foi porque ele passou muito mais tempo no Instagram ou olhando a galinha pintadinha, ou o que for que seja, mas traz ele pra realidade, né? Traz ele pro teu mundo. E aí ele escolhe o caminho. Assim como também, talvez, a gente utilizar o tempo em que ele está no celular, e aí, obviamente, as coisas com medida, né? Já deu problema aí. Mas assim como a gente inserir eles e também dar o limite das telas, de repente também nas telas a gente buscar coisas que nos façam conectar com eles, né? Então, de repente... sei lá, tô viajando, tô chutando, então, de repente a gente ter algum aplicativo, alguma coisa que traga eles também para essa realidade, que hoje tem empresas, né, que trazem, obviamente teria que ser uma coisa mais lúdica se a gente estiver falando de criança, mas aproveitar também esse tempo que ele passa na tela, com medida, né, porque eu acho que a galera meio que deixa as coisas andarem, e eu brinco que eu tenho um sobrinho que, desde que ele nasceu com o celular na mão. Então, ele não sai da frente da tecnologia para ele, é videogame, celular e tablet, não tem outra coisa, não existe outra coisa. E é muito engraçado porque tu vê eles jogando e interagindo pela televisão. Antes a gente ia até a casa do amigo, agora a gente fica em casa jogando com o amigo de casa. Exato. Então, isso é preocupante. Então, com certeza, tirar a tela, trazer ele mais para convivência, trazer ele para entender o que tu faz, insere, conta a história para ele, né? E aí depois ele vai tomar a sua decisão, enfim, né, do que ele acha melhor seguir ou não. Mas eu acredito que é nessa mesma linha das meninas. Eu acho que o que a gente pode falar então de desafio aí da nossa geração, da de vocês, eu acho que ainda é maior do que a minha geração, entender um pouquinho assim, ó, o quanto que a gente vai ter que se comunicar melhor, né, o quanto que a gente vai ter que despertar esse interesse, né, eu acho que esse é o grande papel, né, André? E é ainda mais difícil para nós, né, eu tenho um filho de 8 meses, como é que eu vou criar isso? Se eu não fui criada assim, a gente é a geração que viu a evolução da tecnologia. Sim. Na nossa época não tinha, né? E agora como é que eu vou criar meu filho nesse mundo, né? É um desafio muito maior para nós, né? Ensinar o caminho correto, mostrar para ele esse mundo do agro, esse mundo de possibilidades. Eu vejo por mim mesma, quando eu estava lá, eu não via tantas possibilidades, até porque eu não tinha as telas também. Agora as telas dão tantas possibilidades, é tanta coisa que você vê, coisas boas, coisas ruins, e em que ponto que você vai evitar e você vai permitir? É muito difícil para nós. Sabe o que eu acho que de tudo que a gente pode tirar disso? É equilíbrio, né? Inovação e tecnologia é uma realidade que não tem como a gente fugir, né? E o grande segredo é como eu vou equilibrar isso para o meu filho, né? Para essa nova geração que está vindo aí. Eu acho que esse é o desafio. Como mulheres, a gente tem um papel fundamental, né, na criação dos filhos, querendo ou não. Não aí com mimimi, dizendo, o pai também tem que participar. Lógico que tem, cada um tem seu papel e sua responsabilidade dentro da família. Mas nós, mulheres, temos esse olhar atento para o filho, né, para a criação, para a educação. Então, como que nós vamos comunicar? Eu acho que é isso, é equilíbrio. Né? Você não vai evitar que seu filho use o celular, porque você não quer ser um filho alienado também. Sim. Né? Mas, por outro lado, que ele tenha equilíbrio, que ele consiga sentir o que é colocar o pé na terra, né? Sim. Que a gente fala muito isso. Então, colocar o pé na terra, sentir ali o calor da terra ou o gelado do chão no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, saber realmente o que está acontecendo, o que está vivenciando. Acho que equilíbrio é a palavra da vez. E, meninas, o podcast hoje foi maravilhoso, assim. Eu acho que a gente começou com o pé direito. Foi maravilhoso conversar com vocês aqui. Acho que o RigaCast começa essa jornada realmente trazendo um pouquinho do que é a realidade do agro, o que é a dor do produtor e com uma visão feminina, mas uma visão feminina de quem realmente atua no agro, em diversos segmentos.
Quem está nos ouvindo com certeza aprendeu muito com vocês hoje. E em nome do Grupo Irrigar, eu gostaria realmente de agradecer aí pela presença, pela participação. A gente espera também contar com vocês em outros episódios, porque eu acho que a gente tem muita coisa para conversar. Deixa a palavra final de vocês para quem está nos ouvindo aí e quem vai ficar nos acompanhando nos próximos episódios. Bom, eu primeiramente acho que concluindo essa parte aí do que a Irrigar pode nos ajudar, gente, o próprio podcast já é uma forma de pontapé inicial para ajudar então a conectar as pessoas, a conectar quem está fora desse mundo, estar nesse mundo, né? Então eu convido todos vocês a também mergulharem no agro, entenderem um pouco mais do cenário agro, se aproximarem da gente. E aí falha a voz, a gente não consegue terminar, mas é se aproximar um pouquinho mais desse cenário, desse mundo do agronegócio, que realmente, se a gente for parar para pensar, a gente está sempre brincando, né? O agro é tudo, o agro é tech, o agro é pop. E, cara, e realmente tudo que sai, o Brasil gira em torno desse eixo aqui, sem dúvida nenhuma. Felizmente para uns ou infelizmente para outros, o agro é tudo realmente, né, Jéssica? E eu acho que a Jéssica tá certa. A Irrigar é uma empresa, sou suspeita para falar, da Vale e da Irrigar, nós temos uma parceria de longa data, mas eu vejo também essa preocupação de como chegar a quem ainda não teve as informações. Quem não tem essa cultura, quem não conhece irrigação, quem não conhece energia solar, quem não tem contato com o agro, o podcast está fazendo isso, está tentando levar um pouquinho de informação para quem está um pouco de longe. E é isso. Eu acho que todo mundo que tem curiosidade pelo agro deve ir atrás de conhecer o agro. Eu acho que todos os produtores, as empresas também de consultoria e seguros estão muito de braços abertos e na verdade acho que nós queremos que quem não conheça tenha o conhecimento do que é e de todos os desafios do agro, né? Então vem, se for mulher, não tenha medo de botar a cara, né? Continue firme, seja bem firme, porque a jornada é longa e eu acho que vai ser muito brilhante aí pela frente. O agro tem muito mais para nos apresentar. Bom, nós aqui do Grupo Irrigar, né, estaremos sempre à disposição para prestar serviço para vocês. Eu espero prestar muitos serviços, emitir muitas notas para vocês. E aqui no Mato Grosso, principalmente, né, maior produtor de soja do Brasil, acredito que daqui para frente é só alavancar, melhorar, vamos carregar o PIB nas costas, né? E espero que tenhamos força para tudo isso e que tudo melhore e fique cada vez mais fácil, tanto para nós, empresa, quanto vocês, produtores. E obrigada mais uma vez, Cris, por estar proporcionando esse momento. E é isso. Imagina, meninas, a gente agradece mais uma vez em nome do Grupo Irrigar. Eu gostaria realmente de agradecer a todas pela disponibilidade. Eu acho que foi realmente enriquecedor. E esse é o IrrigaCast, é o podcast que irriga sua mente, conectando conhecimento e inovação. Volto a dizer, começamos com o pé direito, com mulheres brilhantes, sem mimimi, sem frescura, falando do agro, de dentro do agro para o mundo lá fora, para que realmente entendam a nossa dor, entendam a nossa realidade e do tanto que a gente é tecnologia e inovação e quanto a gente vai impactar nesse mundo. Obrigada mais uma vez. E para quem está nos ouvindo, esperamos vocês no nosso próximo episódio. Pode ter certeza que vai ser um episódio aí com muito conhecimento, com muita inovação, muita tecnologia. Grupo Irrigar aí trazendo novidades para vocês. Obrigada e até a próxima. Obrigada.